A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E como nós estamos aí na época da Semana Santa, né? Como é de costume falar aqui no Brasil, na semana em que o nosso Senhor Jesus foi crucificado, ceiou com seus discípulos e ressuscitou, né? Então eu quero fazer aqui uma ponte entre o acontecimento da Páscoa no Egito, o acontecimento também da celebração da Páscoa por Jesus, tá bom? Vamos aqui falar sobre Êxodo e sobre os Evangelhos. E no decorrer dessa semana falaremos também de outras coisas semelhantes a este período, tá bom? Ou este assunto. Então, primeiramente, né, se a gente fala de Páscoa, a gente fala de figura, é porque nós falamos o quê? Do acontecimento do Êxodo. Então, vamos ler aqui no capítulo 12, né, do verso 1 ao verso 8, para entendermos algumas coisas. E diz o texto o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos parar aqui. Quando Deus fala isso, Ele está iniciando um calendário aqui para o povo, tá bom? E você vai ver que o início desse calendário se dava no primeiro mês, que era o mês de Nissan, ou Abib, né? O mais interessante é que quando Deus está mandando Arão e Moisés falar ao povo, ele usa a expressão congregação. A palavra aqui no hebraico não é carral, certo? Que é o equivalente à eclesia, mas a palavra aqui é eda. E ela é uma palavra que tem raiz em ed. Eda é congregação ou assembleia, mas a palavra que essa palavra eda deriva é ed, de testemunha. Então, em outras palavras, Deus está mandando Arão e Moisés falar às testemunhas dele. Palavra que nós vemos no decorrer aí dos profetas, eles falando para o povo, né, dando o seu testemunho, nos evangelhos, no livro de Atos e principalmente ali no livro do Apocalipse. Então, você veja que aqui já está um segredinho de que Deus, ele tratava o povo, aquele povo que tinha o testemunho dele, que mostrava isso para as nações de testemunhas, tá bom? Então, não é por acaso que quando o Espírito Santo vem, habita no ser humano, esse ser humano capacitado e cheio do Espírito, ele vira uma testemunha, tá bom? Então vamos lá, no verso 4 diz assim: Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Então calculareis quantos bastam para o cordeiro. Ou seja, a carne que o cordeiro daria deveria ser calculada ali para a família. Se a família fosse pequena, deveria se juntar com o seu vizinho, tá bom? Aí você já vê um princípio de justiça, né? Se o meu próximo não tem, eu vou trazê-lo para dentro da minha casa. Bem interessante essa simbologia, não é isso? Porque você vê aquele que não tem o alimento sendo colocado dentro da casa do que tem. E ambos partilhando de uma ceia, né? Digamos, porque teria a ceia aqui da Páscoa, ou seja, partilhando da carne, do pão, do vinho, isso em comunhão e alimentando aqueles que não tinham, né? Então vai dizer o seguinte, que o cordeiro deveria ser sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou cabrito. Algo interessante, irmãos, sobre essa questão de 1 ano aqui, da idade do cordeiro ou do cabrito, é porque até esse 1 ano, eu estava dando uma pesquisada, e o animal, ele não tem ainda sexo definido, tá bom? Isso é bem interessante para a gente compreender certas coisas, porque às vezes nós olhamos para o Filho de Deus e pensamos que na eternidade ele era homem, e na verdade não, foi um espírito, o Deus Espírito que se tornou carne, tá bom? E claro, se tomou uma forma de homem, porque queria trazer aspectos simbólicos de um homem que toma uma esposa. Mas destas coisas não falaremos agora. Então vamos lá. E guardareis até o 14º dia deste mês, ou seja, o cordeiro seria pego no 10º dia e guardado até o crepúsculo do dia 14.
Jesus, ele cumpriu isso, né? Ele entrou em Jerusalém ali 4 dias antes do seu sacrifício na cruz, cumprindo a realidade da figura ali do Cordeiro Pascal, tá bom? Guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. O crepúsculo da tarde é a viração do dia, né? Nós sabemos que a viração do dia, na cultura judaica e ensinado por Deus, ela começava das 6 horas da noite até as 6 horas do outro dia, tá bom? Isso era um dia completo de 24 horas, tá correto? Tá bom? Então esse cordeiro, esse cabrito, deveria ser morto ali na viração do dia. Se a ceia seria logo após, seria a partir das 3 horas da tarde até as 6, tá bom? E isso prefigurava Cristo sendo morto ali às 3 horas da tarde, expirando e dando o seu fôlego de vida ao Pai, em sua carne, tá bom? Então vamos lá. Aqui as partes interessantes. Tomarão o sangue e a porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas e que comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas a comerão. Muito interessante esse texto, por quê? Porque na cultura judaica, esses símbolos aqui tratam de coisas do Egito, né? Por exemplo, as ervas amargas, eles falam que seria a vida do povo do Egito, ou seja, a vida dos israelitas que estavam dentro do Egito, uma vida amarga, uma vida de aflição, tudo isso também simbolizado no fogo. Porém, irmãos, nós temos que compreender que todas as coisas que falavam do povo, ou para o povo, tinham um alvo, que era quem? O Messias revelado pelo Pai. Então, quando fala de carne no fogo, quando fala de pão asme, quando fala de ervas amargas, nós temos que compreender que aspectos Deus quer revelar para o Messias. Então vamos lá. A carne ao fogo, nós sabemos que é uma carne que simbolizava algo que estava sendo queimado, né? E nós sabemos que muitas vezes o fogo na Bíblia é falado por juízo ou prova, né? Então, o que é a carne do cordeiro sendo passada pelo fogo? É o corpo do Messias que passaria por aflição. Isso nós vamos ver nos evangelhos. O pão asmo, o corpo que através da provação, da aflição, iria o quê? Ser tirado o seu pecado. Porque o corpo do Messias, ele estava coberto de pecado no momento em que ele se entrega ali para o ato da obra da cruz. Correto? O apóstolo Pedro vai falar isso, que ele se fez pecado por nós. Então, nós vemos aqui já uma passagem. E você também já vê as ervas amargas, que simbolizavam a amargura que o Messias iria passar neste momento, em sua vida e em seu ministério. Então, vamos aqui para o primeiro verso, que vai falar lá em Mateus 26, tá certo? Vamos ler do verso 36 ao 44, onde vai dizer o seguinte: após a ceia, né? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Algo interessante, irmãos, é que esse local Getsemane, ele significa a prensa do azeite, ou a prensa da azeitona. E você vai perceber que o azeite na Bíblia, ela simboliza o Espírito. Então você percebe que Jesus indo para o Getsemane, o Monte das Oliveiras, porque lá tinha muitas oliveiras, né? Existe uma particularidade sobre essa questão da azeitona, da oliveira e sobre o azeite, nós trataremos disso em outro vídeo. Você vê que quando o Messias vai para lá, ele está sendo o quê? Uma simbologia de massacre, de aflição e de amargura. Você percebe isso na vida do Messias, quando ele vai para o monte? E você vai ver que ele diz assim, ele começa a orar, e ele leva consigo Pedro e outros 2 filhos de Zebedeu. E olha só, ele começou a entristecer-se e se angustiar. Olha que interessante. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então percebam que neste momento o mundo espiritual está
caindo em um sentido de suprimir o Messias. E você vai ver que ele começa a sentir a amargura, a angústia, né? E você vai perceber que isso é tratado ali no fogo que o cordeiro é passado, nas ervas amargas. Você vai ver que vai dizer o seguinte: ele adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos compreender que cálice é esse que o Messias aqui está retratando. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Lembrem disso, que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E naquele momento, Cristo ainda estava em fraqueza de carne. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Olha o verso 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Por 3 vezes Jesus repetiu a oração de: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua. Por quê? Porque simbolizava ali os 3 dias de angústia que o povo teria, né? O corpo do Messias teria, mas ele também teria, e começaria naquele momento os 3 dias da ressurreição. E isso aponta também para os 3 milênios em que o povo de Deus passaria por aflição, até a consumação das épocas em que o Filho do Homem desceria e redimiria o seu povo, enxugaria todas as lágrimas e colocaria o povo no reino eterno, tá bom? Irmãos, vamos para